Esse mês, inclusive esse mês de março, a gente completa aí um ano, né, que nós não estamos trabalhando normalmente, né, pessoal? Nós estamos aí há um ano já que não estamos podendo trabalhar de maneira normal. Há aproximadamente, nós paramos em março, dia 24 de março do ano passado, foi o último dia que eu dei aula normal, né? Que eu fui à escola, estava com a minha sala normal, sem restrições, apesar de não ter todos os alunos lá, né? Porque já estava com restrição no estado e alguns já estavam incomodados de ir, já não queriam ir, né? E aí, no dia 31 de março, nós já estávamos dando aula online. Aí foi assim, aí viemos trabalhar em casa, ficamos 6 meses, até setembro, né? Até o mês de setembro, até o mês de outubro, trabalhando em casa. Em setembro nós tivemos uma reunião, e aí em outubro nós voltamos a trabalhar na escola, né? Aí ficamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro na escola integralmente. Os meses de janeiro e fevereiro começamos a receber os alunos, nos preparamos, recebemos alunos, começamos a receber os alunos ali com muita calma, né? Assim, com menos pessoas, tá? Nós recebíamos 4 alunos por horário. A princípio, estava podendo receber alunos à noite, então começamos a dar 1 hora online e 1 hora presencial, né? E aí, recebendo alunos manhã, tarde e noite. E aí, fomos surpreendidos num primeiro momento que não podia mais atender vocês no período da noite, né? Na verdade, o último horário que podia ter era das 7 às 8, mas das 7 às 8 eu estava dando aula, né? Tá? Então, assim, então, agora, aí passou o tempo, né? Agora tivemos que fechar novamente, né? Então, nós voltamos a trabalhar em casa, tá? Então, eu estou trabalhando aí em casa, tá? A escola, ela está tendo atendimento, mas só na recepção. E aí é assim, é, é muito difícil para nós, tá? É, por tudo, né, que está acontecendo. Eu sei que para vocês também é novo. Todo mundo preferia uma aula presencial, todo mundo preferia estar normalmente, mas não somos nós, tá, gente? Então, e aí, como é que vai ser esse período agora, né? Esse período agora, nós estamos ali nas próximas 3 semanas, tá? Nas próximas 3 semanas, nós vamos ter aulas apenas online, né? Então, será das 19 às 21, tá? Passadas essas 3 semanas, nós vamos ter um novo decreto. E aí vamos ver como é que vai ficar. A gente vai se ajustando, tá bom? Bom, pessoal, então eu me apresentei a aula passada, mas hoje já tenho uma pessoa nova aqui, né? Então vou falar de novo quem sou eu. Sou essa pessoa da foto aí, tá? Então,
Eu sou professor dos 3 cursos da escola, sou professor de informática, de hardware e de games, tá? Eu sou professor há bastante tempo já na escola, faz 10 anos que eu tô lá. E assim, em todo esse período, igual eu sempre procuro comentar com os alunos, apesar de eu já estar há bastante tempo trabalhando na escola, é, é uma coisa que, apesar de já fazer um ano que nós estamos trabalhando nesse momento, esse abre e fecha, esse vai e vem, vai deixando a gente assim, sem saber muitas vezes o que fazer, né? Então, eu tenho procurado, eu tenho procurado, né, mesclar as aulas da melhor maneira possível, tentar ir o mais devagar possível para que vocês consigam entender o conteúdo. Eu sei que online aqui a gente tem mais dificuldades, mas eu espero, né, que eu consiga fazer com que vocês entendam. Nós teremos bastante tempo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós teremos bastante tempo para trabalhar, tá? E eu espero que lá no final vocês consigam principalmente aprender, tá? É o meu intuito aqui, tá bom? Bom, pessoal, continuando aí então falando aí rapidinho, vou falar rapidinho para vocês como é que serão as aulas online. Então, nesse primeiro momento, nossas aulas online serão 2 horas. Então, das 7 às 9, perdão. Procurem tentar acessar a aula às 7 horas. E aí, né, para que vocês não percam o início, tá? Hoje é bem tranquilo, a gente vai falar um pouco sobre o curso. Na aula passada eu até já comecei a falar um pouquinho, mas geralmente, pessoal, por exemplo, semana que vem às 7 eu já vou começar a falar sobre o curso, as aulas mesmo. A gente já vai começar a falar sobre a parte introdutória, tá bom? Eu costumo mandar muito material para vocês, costumo mandar bastante coisa, porque se vocês estão entrando no ramo da tecnologia, vocês têm que ter noção que tem que estudar muito, tá? É uma parte que muda muito, muda todo dia. Aliás, uma das coisas que eu mais amo na tecnologia é isso, é saber que vai mudar, é saber que você não pode ficar parado no tempo ali, esperando para ver o que vai acontecer, tá? Muda demais, tá bom? Bom, e aí voltar ao normal, igual eu falei para vocês, é muito complicado, né? Nós não sabemos ainda, não temos noção, e é muito complexo que quando nós paramos a primeira vez, pessoal, o intuito era ficar parado 15 dias. Então eu me lembro como se fosse ontem o pessoal falando, não, vai ser só até a segunda quinzena de abril, né? E estamos aqui nesse abre e fecha. Enquanto não estabilizar, não tiver uma vacina, não tiver algo comprovado, vai ficar esse vai e não vai, tá? Então, a nossa volta não depende de nós. Vocês estão vendo aí, são ordens do governo, não tem o que fazer, tá? Então, mas assim que liberar, e uma coisa assim complexa, porque tivemos todas umas adequações que tivemos que fazer para poder receber os alunos, aí agora já muda tudo de novo, né? Bom, e aí, pessoal, eu sempre uso uma parte de falar como estudar online, né? Isso aí é o que eu busco para mim, tá? É o que eu busco fazer. E mesmo quando eu estou dando aula para vocês. Então, mesmo quando eu estou dando aula, eu procuro agir dessa maneira, tá? Por quê? Porque dessa maneira eu vou conseguir fazer com que vocês entendam melhor. Eu tenho muito problema quando alguma coisa
tem algum problema de interação, eu vou interagir com alguma coisa. Vamos supor, por exemplo, eu estou dando aula para vocês e tem um barulho, ou algo me chama a atenção, eu perco o foco e eu me distraio muito fácil. Então eu uso essas premissas que eu vou passar para vocês até para eu dar aula, tá? Por exemplo, escolher um ambiente adequado, né? Pessoal, não dá para estudar online na frente da TV, não dá para estudar online lá na praça, não dá para estudo online para dar certo. Você tem que estar num lugar adequado que você possa se concentrar, tá? Outra coisa, faça resumo do que você está vendo. Tem muitas coisas que eu vou falar para vocês e às vezes é a primeira vez que você escutou. E é normal, a primeira vez que eu escutei este termo especificamente. Então, pega esse termo que você ou não entendeu, ou que é a primeira vez que você escutou, e procura saber mais sobre ele, tá? Criar uma rotina. É importantíssimo ter uma rotina. Por exemplo, chegar e saber que toda quinta-feira, das 19 às 21 horas, vocês têm um compromisso comigo. Na verdade, vocês têm um compromisso com vocês mesmos, né? Vocês têm um compromisso de ter aquele estudo. Evitar redes sociais. Igual eu falei para vocês, se eu olhar para outra coisa, eu não consigo falar com vocês e responder alguém ao mesmo tempo. Então, por isso, eu evito redes sociais, na verdade, eu nem abro para não ter problema, eu não gosto, eu sou avesso, totalmente avesso a isso. Mas procurem, assim, na hora que nós tivermos ali, esse período, procurem evitar, tá? E participar de fóruns. Tecnologia é muito interessante por causa disso. Nós temos o nosso grupo da sala, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato particular, mas qualquer coisa manda no grupo, vocês vão conseguir ter um retorno. Às vezes demora um pouco a responder, é normal, tá? Porque tem 1 milhão de coisas para fazer, às vezes eu tô dando aula, né? Tem muita turma, mas eu prometo que eu soluciono qualquer coisa que vocês responderem, tá? Perguntarem, perdão. Bom, pessoal, a questão dos exercícios. Toda aula tem exercício, todas, tá? O exercício é a melhor maneira de eu saber se vocês estão entendendo. O exercício é a melhor maneira de vocês saberem se vocês estão entendendo. Ah, professor, mas é fácil. Eu vou e copio do Google. Cara, você está enganando você mesmo. Porque eu sou muito mais. Você chegar e escrever eu não sei, é muito mais honesto com você mesmo. Tá lá, você escreveu eu não sei, eu não entendi, do que você ir lá no Google copiar e colar. Se você copiou e colou, você não entendeu. Você não viu a premissa. Tá? Então eu prefiro muito mais que você me pergunte mais vezes, né? Que eu chegue para você e fale, por exemplo, eu não entendi, vamos supor, vou pegar uma aula qualquer, era aula de memória RAM. Professor, não entendi o que você falou de memória RAM. Não entendi nem um pouco. E como é que eu faço? Eu vou lá, explico de novo. Eu chamo vocês em particular, pego uma hora, a gente vai debatendo até vocês entenderem. É melhor do que você ir lá e escrever no Google o que é memória RAM, copiar o trecho do Wikipedia e mandar para mim. Você não entendeu nada, tá? E fazer os exercícios é fazer com que você entenda melhor, tá? Outra coisa, pessoal, não vamos esquecer que vocês estão fazendo um curso que tem nota, tá? Assim como todos os cursos normais. Se você não fizer, você vai ficar sem nota. E se tem uma coisa que eu sou chato, é para nota. Eu não vou ficar inventando nota. Se não fez, não fez, gente. Vou fazer o quê? Tá? Então, procurem fazer os exercícios, por favor. Igual eu estava falando, a questão das notas, né? A nota mínima vocês têm... O curso é dividido em módulos, né? São diversos módulos aí, tá? E para você, são 12 módulos para ser mais preciso, e para você passar de módulo, você tem que tirar uma nota 7 ou superior. Então, você não vai ser autopromovido então, vamos supor, primeiro livro
que nós vamos fazer, vamos supor que aconteceu de você não atingir a nota. A nota é 7, tá, pessoal? A nota mínima é 7. O que você vai fazer? Você tem algumas opções. Você pode refazer a prova, você pode chegar para mim e falar assim, ó, professor, eu não entendi nada desse módulo, e a gente agenda de você refazer o módulo, não tem problema nenhum para mim, tá? A minha preferência é o seu aprendizado. Essa questão de nota é muito subjetiva. Se você fez todos os exercícios, fez todos os trabalhos, tem uma avaliação no final do módulo, mas é mais para avaliar o que vocês aprenderam do que qualquer outra coisa. Se você entregou tudo, é tranquilidade, tá bom? Bom, então igual eu falei na aula passada, esse curso novo de vocês é um curso que foi totalmente remodelado. E uma coisa que é muito importante nesse curso é o seguinte, pessoal. Hoje agora, atualmente, nós vamos ter um ano de hardware, praticamente, um ano e pouquinho, e quase um ano de robótica. O curso de robótica, a parte de robótica, ela estreou na grade, na última coleção, na penúltima. Né? Essa é a última de vocês, é mais nova. O curso de vocês foi lançado em janeiro, né? Então é um curso fresquinho ainda. Para vocês terem uma ideia, nós estamos vocês são a terceira turma, quarta turma, perdão. A quarta turma da escola, né? Então é bem novo ainda. E como era a robótica? A robótica era assim, pessoal. A robótica era quase um anexo. Então, por quê? Nós tínhamos 3 meses para dar um curso de robótica. Então, é muito difícil dar em 3 meses um curso inteiro. Aí, agora não. Agora nós temos mais espaçamento. Vocês vão ter lógica, vão aprender como é que funciona o Arduino certinho. Então, tem muito mais ferramentas. Tá? Então, a parte de hardware ficou mais pauleira, mas para compensar, né, a parte robótica, eu tenho bem mais tempo para passar para vocês. Aliás, vocês vão perceber que eu e tempo somos coisas que não batemos muito. Eu não vou passar nada correndo, pessoal, tá? Eu vou passar nada correndo. Aliás, vamos supor que eu estou dando uma aula para vocês e vocês não entendam essa aula, principalmente que essa dificuldade a mais que nós temos, que é dar aula online, e eu não tenho vergonha nenhuma de ter que repetir a aula, tá? O meu intuito é vocês saberem. Então, o meu intuito é vocês terminar a aula e eu falar, pronto, acabei a aula, eles entenderam, tá legal, posso partir para a próxima aula. Vocês vão notar, principalmente o livro 2, que é o primeiro livro que nós começamos, vocês vão notar que tem aula que eu divido ela em várias partes. Por que dividir a aula? Não dá para dar em 2 horas, professor? Lógico que dá. Se eu pregar o pau e correr e deixar de falar um monte de coisa, dá para dar sim. Mas será que se eu não for explicar detalhadamente cada coisa, vocês vão entender? Esse que é o meu intuito, tá? E tentar também passar de uma maneira mais leve possível, né? Uma coisa que eu peço aos mais experientes, as pessoas que já têm contato com hardware, que já conhecem um pouco, tenham paciência, porque nós vamos ter vários níveis de pessoas. Às vezes tem um assunto que você já manja, já entende, mas uma pessoa não. Então, vamos esperar equacionar isso aí, tá bom? Esses são os módulos, né? Vou falar um pouquinho de cada um bem rápido, tá? Um pouquinho do que nós vamos ter em cada livro. Como eu falei para vocês, são 12 livros, né? Nós vamos ficar um tempão juntos ainda. Espero que em breve juntos lá na sala. Bom, este é o primeiro. Então, o livro de eletrônica, pessoal, na verdade é assim. Primeiro eu vou passar uma introdução para vocês a partir da semana que vem, né? A gente vai ter uma introdução ao hardware, tá? Falar um pouquinho sobre hardware, um pouquinho sobre software, um pouquinho sobre sistemas operacionais, que é um conteúdo que não tem no livro. Caso eu passe esse conteúdo e aí nós não possamos ter voltado ainda normalmente, nós vamos pular este primeiro livro. Por quê? Porque esse livro ele é extremamente teórico e ele é extremamente difícil de dar ele online, tá? Não é culpa de vocês,
não é culpa de ninguém, não é é porque nós precisamos da sala de aula para passar ele, tá? Esse livro ele engloba conceitos de eletricidade, conceitos de eletroeletrônica, tem alguns projetos interessantes dentro dele que dá para a gente fazer tranquilamente na sala, igual eu estava falando, tá? Mas ele é mais interessante de vocês terem ele próximo ao Arduino. Por quê? Porque aí, se eu dou ele agora, chega lá no Arduino, vocês já não lembram mais alguns conceitos que eu preciso que vocês saibam. Por exemplo, capacitores, resistores, a divisão de trilhas, como saber como medir um capacitor, como medir um resistor, tá? O uso do multímetro. Essas coisas assim eu preciso que vocês saibam para nós termos as leis de Ohm, né, principalmente, para nós termos um bom desempenho lá no Arduino depois, tá? Aí o livro 2 de hardware para dispositivos computacionais, ele vai apresentar as peças para vocês. Então nós vamos falar o que aí? Todas as peças do computador. Como funciona a placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento, né? Que é o HD, o SSD, o M2. Vamos falar sobre fonte de energia, placa de vídeo, tudo que engloba o computador. Toda a parte de hardware nós vamos ter aí, tá? Igual eu falei para vocês, caso aconteça de nós não podermos voltar ao normal, possivelmente esse é nosso primeiro livro, tá bom? O livro 3, Sistemas Operacionais, nós vamos aprender o que eu lembro que há algum tempo atrás, né, quando eu estava ainda, né, quando eu comecei na escola bastante tempo atrás, né, eu lembro que chegava neste livro, né, o livro aí de sistemas, né, que é a parte de formatação, os alunos terminado esse livro, né, a época eram 2 livros, terminou, eles aprendiam a formatar, eles vazavam, queriam ir embora. Por quê? Porque havia aquele conceito, sabia formatar, eu já era técnico, eu já tô 10. Né? E não é assim, tá, pessoal? A gente já viu aí, já aprendeu que se você hoje é um técnico que só sabe formatar, você não é técnico nenhum, tá? Mas esse livro nós vamos aprender primeiro o que é um sistema operacional, os recursos que o englobam e, principalmente, pessoal, como instalar um sistema operacional. Vamos falar dos sistemas padrão Windows, né? Apesar de não ter o 7 no livro, eu falo sobre o 7 porque ainda é importante, né? A instalação do Windows 10, mas também falar de sistemas operacionais livres, né? Instalar o Linux, como configurar esse Linux, né? Como fazer para deixar o Linux funcionando. E aí uma coisa que eu acho muito legal quando eu passo o Linux para os alunos é que geralmente eles meio que se apaixonam pelo Linux, né? O Linux ele é apaixonante, né? Porque ter um sistema livre no seu computador é muito legal, tá? Ter um sistema livre para você poder utilizar e o Linux ele é um sistema que é muito mais rápido, ele é um sistema que ele não trava, ele não dá pau, ele é um sistema que não vai ficar te dando tela azul, ele é um sistema que não tem vírus, né? Na verdade, esse não tem é um pouco, não é tanto assim. Pode acontecer de ter um vírus pro Linux, mas é bem raro. Vocês vão notar isso aí, tá? Bom, manutenção preventiva, o nome já diz, é o que nós devemos fazer para que não dê problemas. Por exemplo, hoje eu presto serviço para umas 3 empresas que a minha meta lá eu vou lá uma vez por mês, tem 2 que é uma vez por mês e uma vez por semana. Mas eu vou lá só para ver se está tudo ok no parque tecnológico lá, para evitar dar problemas. Pode acontecer de dar problemas? Pode, não só pode, como acontece. Mas a tendência é que tenhamos muito menos problemas se nós tomarmos conta. Seja dos nossos PCs, dos nossos notebooks, né? Tá sempre com ele limpinho, sempre olhar se a temperatura está ideal, verificar o nosso sistema, se está bacana, tá? E aí esse módulo ele é dividido em 2 partes, a manutenção preventiva de hardware e a manutenção preventiva de software também, tá? É lógico que no software nós vamos falar só basicamente do Windows, né? O Windows aqui é o que dá grandes problemas de sistema. Depois vem a parte de redes,
Redes, pessoal, é muito importante. Eu acho que assim, hoje é o que dá mais retorno, isso é na minha opinião. Por quê? Porque tem muito poucos profissionais que atuam na área de redes. Então, se você pegar ali a área de redes mesmo, você vai notar, vocês vão notar, que tem muito poucos profissionais, tá? Por quê? Igual eu falei para você, porque muitas pessoas, quando começam a estudar essa parte, começam a estudar para essa parte técnica, né? Eles acabam, eles acabam, eles acabam aí depois de aulas de formatação, eles acabam parando, né? E redes é importantíssimo. Igual eu falei, redes é onde nós temos a maior parte de retorno. Tá? E redes, pessoal, se você souber, principalmente quem manja da parte de servidores, tá? É onde tem mais retorno, tá? Pessoal, peço mais uma vez, por favor, só liguem o microfone se for perguntar alguma coisa, senão fica dando microfonia, aí vocês querem, me deixa maluco aqui, porque fica chiando aqui no ouvido, tá? Então, voltando, principalmente a parte de rede. E outra coisa, uma coisa interessante em redes Linux, tá? Se você configurar um servidor Linux, ninguém consegue mexer nele. Por quê? Porque ele tem um monte de senhas, lógico, desde que você configure direito, que só você vai saber como trabalhar. Eu vou citar um exemplo da escola. Há uns 4 anos atrás, a pessoa que gerenciava a rede da escola saiu. E lá na escola tinha um servidor, tem ainda um servidor Linux, mas ele saiu e ele até passou as senhas para mim, ele é um grande amigo meu, mas não dava para usar porque ele personalizou da maneira dele, a programação era da maneira dele. Eu tive que ir lá e instalar o servidor de novo. Deu um trabalho absurdo, nós fiquei 4 dias para configurar, de tão complexo que é. Mas não dá problema, tanto que raramente a rede da escola cai, raramente nós temos um problema de redes lá, tá? Depois em smartphones, hoje é absurdo o tanto de serviço que entra, né? Se você pegar aí, vamos pegar num mês assim, vamos pegar de porcentagem, chega quase metade dos trabalhos hoje é para manutenção de smartphone. Por quê? Simples, pessoal. Tem mais smartphones do que pessoas no nosso país, né? Tem mais celulares na rua do que pessoas. Tá? Então, por isso que, logicamente, vai ter mais serviço. E aí tem muitas coisas para discutir. Tem a parte de software que dá para fazer bastante coisa e também a parte de hardware dentro dele. Lógico que não é só troca de tela, né? Às vezes as pessoas acham que basicamente é troca de tela e não é, né, gente? Tem bastante coisa que a gente dá para fazer ali na manutenção de smartphones. Como eu falei para vocês, terminada essa primeira parte, vai passar ali aproximadamente um ano que nós estaremos juntos, um ano e pouquinho, começa a robótica. Então aí, dali para frente é só robótica. Esse primeiro é a introdução à robótica, era um livro que faltava, né? Por quê? Porque você já entrar e você não conhecer como é que funciona a robótica, como é que ela evoluiu, como é que ela surgiu, tá? É muito difícil. Então, primeiro vocês vão aprender os fundamentos da robótica. Como que ela se inicia, como que se trabalha, da onde veio o Arduino, principalmente, né? Por que o Arduino se popularizou tanto? E uma coisa interessante saber do porquê que ele se popularizou tanto. Primeiro, porque ele é de código aberto, então ele é open source, quer dizer, qualquer pessoa pode modificar, tanto que, pessoal, não existe o Arduino só original, existem diversos baseados naquele, tá? E segundo, porque ele é barato. É muito barato uma placa Arduino, né? Vamos pôr para fechar, é cerca de uma média de R$ 50, mas eu já comprei por 30, por exemplo. Então, ele é barato para você trabalhar. E dá para fazer bastante coisa legal, tá? Bom, depois, uma das coisas também que eu briguei para ter no curso de vocês é lógica de programação. Pessoal, é muito difícil
explicar, dar aula do Arduino. Eu tenho turmas ainda de hardware 2.19, que, igual eu falei para vocês, nós tínhamos só 3 meses para explicar. Como é que eu vou explicar? Arduino é programar. Usa uma linguagem de programação que chama C-Lite, né, que é similar ao C++. Como é que eu vou explicar a programação sem vocês saberem lógica? É muito difícil. Então, esse livro é fantástico, de lógica de programação. Ele vai ensinar aqueles primeiros passos para vocês começarem a aprender a programar, tá? Depois, utilização do Arduino, aí depois que aprende lógica, nós vamos começar a pôr isso na prática, né? E aí, esse primeiro livro, ele apresenta a conceituação do uso do Arduino. Então, aí vocês vão aprender a mexer na IDE, que é o ambiente de programação, aprender como ele funciona, como que a linguagem do Arduino funciona e assim por diante, tá? Depois, aí, nós começamos já a trabalhar com os projetos. Primeiro, o Arduino para o dia a dia. O que é isso, pessoal? Tem um conceito que chama IoT, que é Internet of Things. É a internet das coisas. É tudo que você pode usar da tecnologia para o seu dia a dia. Uma das coisas que tem sido muito tema, eu tenho participado de alguns fóruns e as discussões que nós mais temos nos fóruns é sobre como o 5G vai mudar a nossa vida. Né? Como é que o 5G ele vai mudar o nosso dia a dia? Tá? E o Arduino ele faz parte disso. Né? Porque como ele é muito personalizável, dá para você fazer qualquer tipo de coisa. Eu vou citar alguns exemplos de alguns projetos legais que nós já tivemos. O irrigador automático, por exemplo, que o menino colocou um sensor que quando a terra, né, precisasse de água, ele abria a água lá. Fez tudo que você tem que imaginar é assim, ó. Você vai fazer bem pequenininho, mas que ele possa ser expansivo, tá? Teve um medidor fluviométrico também. Aí a maioria faz carro, né? Tem muito carro com sensor de batida, carro que você pode controlar pelo GPS. Tem um monte de coisa que dá para fazer, tá? Para usar no nosso dia a dia. O de robótica consciente é nós pegarmos coisas que, teoricamente, não nos seria útil, né? E tentar fazer uso disso, tá? E depois o projeto. O projeto lá é o último, aí daqui 2 anos, nós vamos estar nos vendo aqui para falar sobre o projeto, tá? Então, o projeto, aí, hoje há uma padronização do projeto. Antigamente nós tínhamos muitas dificuldades no projeto. Por quê? Porque cada pessoa fazia de uma maneira, cada sala era de uma maneira, né? Hoje não, hoje tem toda uma documentação que tem que ser seguida, tá? Para vocês poderem fazer o projeto de vocês, tá? Bom, terminando isso, daqui 2 anos e alguma coisa, porque nunca são só 2 anos. Né? Oi. Professor. Pode falar. Deixa eu te perguntar. Essa produção que você estava falando agora, que a gente vai ter que fazer um braço, mas vai ser independente, cada aluno vai produzir o seu ou não? Ou vai ser em grupo? Então, depende da sala. Na verdade, não precisa ser um braço, não. Pode ser o que vocês quiserem, tá? Depende muito do aluno. Tem aluno que não gosta de trabalhar em grupo. Não tem jeito, ele faz o dele. Mas grande parte trabalha em grupo, sim. Porque é mais fácil, um programa, o outro vai fazendo a parte... tem gente que se dá melhor com a parte mecânica e assim vai. Tá? Mas eu deixo livre. Mas aí seria obrigatório fazer para obter o certificado ou não? Sim, o projeto sim. Projeto sim, Entendi. tá? Assim. Uhum. Não é nada de complexo, gente. Não é nada de absurdamente complexo. Mas eu preciso que vocês entreguem o projeto. Por exemplo, vou citar um exemplo simples. Eu A tô com gente uma vai turma ter que os já terminou. equipamentos para poder fazer, então. Sim, sim. Grande parte das coisas vocês só vão precisar da plaquinha. No resto, até hoje, grande cada um parte dos vai alunos. fazer. Exatamente.
O resto é coisas do dia a dia, tá? Vai depender muito do que vocês vão querer fazer, tá bom? Ah, tá ok. Ó, então, vou citar um exemplo de uma turma minha que já terminou. Eles terminaram tudo já, terminaram as matérias, tem nota bonitinho, falta o projeto. O que eu combinei com eles? Eu combinei de... eles se dividiram, são 3 grupos e 2 pessoas querem fazer sozinho. Então eu estou auxiliando eles online aqui, no tempo que a gente pode, e aí eles vão só me apresentar. Então nós vamos marcar, eles vão uma sexta-feira na escola que eu estiver lá e eles vão apresentar o projeto. Geralmente, porque esse período que nós estamos passando é bem difícil, né? Mas geralmente na sala, aí eu exijo um pouco mais. Eu exijo algo mais. Até porque eu tô ali do lado, dá para tirar dúvidas, dá para a gente vendo o que é possível fazer, o que não é. Também não vou. Vocês vão chegar com um negócio, eu quero fazer um satélite. Aí não dá, né, gente? Tem que ser uma coisa que caiba no nosso mundo, tá? Bom, Entendi. então, entendeu? Então, continuando aí, pessoal, então, terminando, vocês vão ter o certificado de vocês. Né? Vocês vão ter o certificado de conclusão aí, né? E vocês vão ter acesso aí ao diploma de vocês, tá? Pessoal, quando nós voltarmos ao normal, né? Como é que funciona lá na escola? Eu vou explicar agora, porque às vezes depois gera alguma dúvida. A aula de vocês é às quintas-feiras, das 7 às 9, tá? Às sextas, a escola abre para atender, para tirar dúvida de vocês. Aí é por agendamento. Então, por exemplo, por enquanto, não está acontecendo. Nós não estamos tendo, tá? Porque a escola está fechada, nós estamos aqui 2 horas. Quando voltar, aí nós temos 2 coisas que são bem diferentes. Uma, plantão de dúvidas e outra, reposição. Por que são bem diferentes? Plantão de dúvidas. Você teve a aula, você teve aqui na quinta-feira comigo e não entendeu. Aí você vai falar, professor, não entendi tal, nós vamos agendar um horário, ou comigo, ou com o professor Alexandre, e aí vocês vão lá e tira as dúvidas de vocês. Reposição. Eu perdi a aula. Então, eu perdi a aula, não consegui assistir pelo meu problema de trabalho, porque tive um problema particular que seja, tive problema de saúde e não pude ir. Aí nós vamos marcar a reposição da aula exclusiva que você perdeu. Por que tem que ser agendado? Porque muitas vezes, por exemplo, à noite não sou eu, né? Eu trabalho na sexta-feira, eu trabalho só até às 5. Então, quem vai atender quando vocês forem ir às sextas será o professor Alexandre. Então, eu preciso deixar material, o que vocês perderam, para ele explicar certinho. Tá bom? Mas isso é lá quando nós voltarmos ao normal. Tá bom? Bom, eu acho que aqui, nessa sala, não tem nenhum que vai pedir para o pai. Acho que essa sala, dos que estão aqui, se eu não me engano, todos são maiores de idade, né? Bom, pessoal, vou explicar para que serve, né? Mas mesmo vocês já sendo maiores. A reunião de pais nós fazemos para quando geralmente tem aluno menor de idade, né? Para passar nota, passar como o aluno está indo e assim por diante, né? Então, para falar qual é o desempenho do aluno. Como vocês são todos maiores e vacinados, né? Então, quando tiver alguma coisa, será passado diretamente a vocês, tá bom? Bom, vou falar dos eventos da escola e das promoções, mas por enquanto, igual eu falei, nós não estamos tendo, né? A escola, o ano passado não teve nenhum, infelizmente. Ah, não, teve o campeonato de games ano passado, foi em fevereiro. Aí depois não teve mais nada. Mas geralmente nós, todo mês, quando voltar ao normal, vocês vão se ambientar a ter eventos na escola. Tem o campeonato de games, tem festa junina, tem Halloween. Essas coisas a escola promove. Agora, lógico, não tá tendo porque não tem jeito, né? Mas é bem legal. E as promoções, pessoal, são promoções da escola. Geralmente quando vocês
vocês vão ver nos quadros lá, tá? Vai estar nos quadros lá as promoções, tá? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o que vocês devem fazer para nós termos um ambiente melhor. Primeiro de tudo, a questão do horário. Pessoal, horário, tanto aqui online quanto lá na escola, não quer dizer que não vai entrar. Não quer dizer que se você não acessar a aula às 7 horas, eu vou evitar, tá? Eu não vou aceitar, porque ele entrou às 7h10. Não, 7 horas, abrir a sala, a gente já começa. Geralmente eu dou uma segurada, às vezes para auxiliar um ou outro, mas 19 horas eu tenho que começar a aula. Tanto que eu abro a sala às 10 para 7. Né? Às 10 para 7, geralmente, eu já mando o link para vocês. Não use o link da outra aula, porque ele expira. Tem que ser o link que eu mandar no dia, tá? Não é um link fixo, tanto que a hora que às 21 horas, a hora que eu fechar essa sala, se vocês tentarem entrar de novo, vocês não vão conseguir, tá? Outra coisa, pessoal, todas as aulas são gravadas, tá? Então, vamos supor que eu passei alguma coisa para vocês e aconteceu de vocês não terem um entendimento, não conseguirem entender direito o que eu falei, é só me perguntar, tá bom? Que aí eu passo a gravação da aula, vocês podem assistir de novo, tá? Se precisar faltar, se tiver qualquer tipo de problema, vocês têm meus contatos, é só falar comigo, tá bom? Então, professor, ó, igual você teve problema no trabalho, né? Eu entendo tudo isso, ainda mais agora, esse período que a gente está passando, está bem complicado. É só me avisar, falar, ó, vou dar uma atrasada, ou então hoje eu não vou poder assistir, que a gente dá um jeito aí, ou de te mandar a gravação, ou de te mandar os exercícios que foram feitos e assim por diante, tá bom? Isso é da sala, né? Quando nós estivermos lá, a gente não ter problema. Eu nunca chamei a atenção de ninguém por causa de celular, ainda mais de adulto, né, gente? Acho que nem tem lógica isso aí. Pessoal, vou implorar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pelo amor de Deus, me pergunta. Eu não tenho nenhum parentesco com a mãe de Ná. Nossa, mãe de Ná é muito velha. Mas eu não sou adivinho, então não tem como eu saber se vocês não entenderem, tá? Se vocês não entenderem, seja lá o que for, se vocês não conseguirem perguntar, tem o chat aqui, caso não quiser abrir o microfone, tem o chat, pode mandar mensagem lá no sistema, pode me mandar mensagem particular, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Mas perguntem, é bom pro aprendizado de vocês, tá bom? Ô, Bom, isso é professor, mais... Pode falar. professor, a gente vai começar hoje com o livro 1 ou 2? Então, hoje eu vou passar mais sobre o curso e eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem. A semana que vem... Mas no livro 1 ou 2? Espera que eu já vou te passar. Tenho as aulas introdutórias, que vêm antes do livro, tá? Nós temos, deixa eu só ver quantas são, que eu te passo certinho. Eu não me lembro se Então, são é que 3. semana passada foi a primeira aula, né? E eu Isso. conversei com o professor Alexandre, ele falou que não teria problema, que eu tentei acessar o link e não deu certo. Aí eu Uhum. falei com ele pelo WhatsApp, ele falou que não teria problema, que foi só para conhecer os alunos, coisa e tal, né? Isso. Aí eu consegui entrar pelo link hoje, por isso que eu tô perguntando se vai Ah, ser tá. o Ó, 1 ou então, a semana que vem ainda nós não vamos abrir o livro. Nós vamos ter 2 aulas introdutórias, que são aulas antes do livro. Depois dessas 2 semanas, eu vou informar para vocês se é o 1 ou 2. Vai depender de alguns fatores, tá bom? Mas possivelmente nós começamos com o livro 2. tá, Provavelmente, é bem provável que seja com o obrigado. 2, tá? Nada. Tá, ok. Bom, pessoal, então continuando aí. Isso aqui também é mais para meninada, né? Lá, a gente tomar bastante cuidado com o que a gente fala. O limite o direito de um termina quando começa o do outro, né? Então, vamos ter nossos limites ali. Mas nós somos todos adultos, acho que nunca tive problema, não vai ser com adulto que eu vou ter.
Material, pessoal, nesse período ainda, igual eu falei para vocês, tirando a semana que vem e a próxima, que são as 2 aulas introdutórias, e essa, lógico, né? Nós não vamos usar o livro, mas procurem ter o livro sempre em mãos. Eu sempre, quando vocês me verem, vocês vão ver que o meu livro vive rabiscado, que eu marco as coisas no livro que eu quero falar, e eu peço para vocês marcarem também, para a gente poder ter ali um melhor aproveitamento. O livro, esse livro é uma das melhores coleções que a escola já teve, coleção que vocês estão tendo. Não, vou me arriscar a falar que é a melhor. Por quê? Melhorou a linguagem, não tem uma linguagem tão técnica que às vezes fica um livro pesado de se ler. Então era uma das discussões que eu tinha, de ter um livro tão técnico assim, que fazia com que o aluno cansava de ler. O livro tá legal para ler, tá? E bem didático. Quer dizer o quê? Quer dizer que você aprende bastante. Então, eu faço o seguinte, pessoal, vou ser sincero para vocês. Toda aula, quando eu tenho que dar, por exemplo, eu vou dar aula lá, Hardware, aula 3, né? O livro de Hardware, aula 3. Eu leio aquele capítulo toda a aula que eu vou dar. Por quê? Porque aí eu lembro que eu tenho um start que eu tenho que passar, tem alguma coisa que eu tenho que lembrar de falar para vocês. Algo que eu acho que não está bem explicado, eu peço para riscar e para a gente falar outra vez. Isso é importantíssimo. Se vocês tiverem a disponibilidade de ler o livro antes da aula, é melhor ainda, porque você já vem com a dúvida. Você já consegue, ou uma coisa que eu fale, e você fala, pô, mas e no livro está um pouquinho diferente e tal, você já consegue ter um domínio melhor e consegue fracionar melhor a sua dúvida, tá? Se acontecer alguma coisa que eu estiver incomodando vocês, seja lá o que for, mesmo aqui online, né? Às vezes as pessoas falam, online não tem como incomodar, né? Tem sim, às vezes a metodologia que nós estamos usando não está legal, às vezes eu estou indo rápido demais, às vezes eu estou indo devagar demais, né? Então, qualquer coisa é só falar comigo, gente. Seja lá o que for. Eu prefiro ouvir vocês, o que está incomodando, para eu saber, para que nós possamos melhorar. Eu só vou conseguir melhorar, né, se vocês me falarem o que está acontecendo de errado, tá bom? Outra coisa, com os alunos da noite é mais difícil isso acontecer, né? Porque geralmente já faz à noite, porque é o único horário que pode, mas caso haja necessidade de mudar de horário, é só mandar mensagem, a coordenação atende vocês, e aí eles passam os horários equivalentes aí, tá? Esses são os telefones da escola, você ligar lá, são os contatos direto da escola, e esses são os outros, né? Esse aqui, ó, esse é o mais importante de vocês terem, é esse último aí, que é o da coordenação, tá? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem tirar de dúvida, algum documento que vocês precisem, qualquer coisa, é nesse telefone que vocês têm que entrar em contato, tá bom? Então, é nesse telefone aí que a gente que vocês vão entrar em contato quando vocês precisarem, tá, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma pergunta por enquanto? Ou podemos tocar o barco? Bom, vamos tocando então. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E agora vem a parte boa, né? Saber um pouquinho de vocês aí. Eu vou chamar vocês abram o microfone, por favor, e a gente vai se conhecer um pouquinho, tá? O Adriano, tá ouvindo eu aí? Opa, professor, tô sim. Tá tudo beleza. Opa, beleza, Adriano? Quantos anos você tem, Adriano? A Adriana tá com 34 anos. E você é de Rio Preto mesmo? Sou de São Paulo, né? Eu vim pra cá e tinha 15 anos. Ah, então faz tempo, já tá ambiente. De que lugar de São Paulo você era? Eu sou de lá também.
Eu sou lá da Zona Sul, ali perto do Jardim Ângela, ali Piraporinha. Um lugar ótimo, delicioso. Eu gostava, hein? Era bom ali. Era assim, legal. Eu morava em Cotia. Cotia, já ouvi falar, já. Lá é Zona Oeste. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. Marlon. Marlon? Sim, Opa, boa noite, Marlon. boa noite, tudo bem? Bom, quantos anos o senhor tem, filho? 36, 36. 36 Aqui de aninhos. Rio Preto mesmo? Não, eu já morei aí, hoje eu moro aqui em Tanabi, pertinho, Ah, logo ali. logo ali. Tanabi. É, Tá bom. Seja bem-vindo, Marlon. obrigado. O Gleidson. Falei certo, o Gleidson? Falou, professor. Falou certinho. É o Ah, primeiro que acerta desde meu que nome, viu? eu falei até devagar para não errar. É, não tem mesmo. É, É que é quantos anos você diferente tem, esse nome, Gleidson? né? Eu tenho É bem 36 diferente. também. Eu tenho um amigo que chama Gleidson só, sem o U na frente. É, Você é mas daqui de Rio Preto? eu sou de Badiba City. Ah, quase. É um bairro já. Tá É, o meu tão menino, ele chama colado. Gleison também. Nossa Senhora. Seja bem-vindo, Gleison. Obrigado, professor. Yuri, Oba, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. boa noite. Boa noite. Quantos anos você tem, Yuri? 23. Ah lá. Você é o mais novo da sala. Mais novo, bem mais novo. Você é da onde, Yuri? De Rio Preto mesmo. Preto, né? Seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. Bom, eu sou mais novo que todos vocês, né? Porque eu sou praticamente um bebê. Sábado é meu aniversário e estarei fazendo 19 anos ainda. Então, eu sou o mais novinho. Quem vê pensa, né? 19 já de profissão. Bom, pessoal, faz tempo que foi os 19 já. Bom, pessoal, então, igual eu falei para vocês, o intuito, eu sei que trabalhar online é muito difícil, tá? Mas nós vamos passar por esse período, vai dar tudo certo. E primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos precisar para dar certo, né? Também tem essa lógica. Para dar certo, primeiro de tudo, precisa de empenho, né? Empenho de quem? Das duas partes. Tanto da minha parte aqui, do outro lado, né? Explicando as coisas para vocês, quanto da parte de vocês, de tentar entender. Tá? Eu acho que é a primeira vez que eu tô numa sala e não tem nenhum menor de idade. Acho não, tenho certeza. É a primeira vez que eu tô com uma sala e não tem nenhum menor de idade. Né? E é muito bom. O que nós mais, pelo menos quando nós temos reunião de professores, o que nós mais conversamos é sobre isso. A dificuldade que nós temos hoje de atender o adolescente. Né? Quando você pega uma sala de adulto, vai que assim, tudo vai fluir melhor. Né? Por quê? Porque o adulto ele quer aprender. Né? O adulto ele sabe que ele não pode perder tempo. O adulto ele sabe que e principalmente, né? O adulto sabe quanto está doendo no bolso. Né? Então tudo isso é melhor. Tá? Então eu espero, né? A gente daqui 2 anos esteja lá todo mundo junto, comendo uma esfirra do Habib's e comemorando quando vocês terminarem, tá? Bom, pessoal, agora eu tenho 4 atividades. Eu dividi em 4 atividades para vocês fazerem. Cada uma vai ter um tempo diferente para vocês me entregarem. Como que vocês vão fazer? Vocês só vão responder lá no particular, não no grupo, tá bom? Então, é só clicar lá e responder. Não precisa copiar a pergunta, não precisa copiar nada.
Tentem responder do que vocês entenderam, tá bom? Vamos lá. Essa primeira, vocês vão ter 10 minutos para responder. Então, a gente vai ter 10 minutinhos, a gente volta, eu explico, leio mais ou menos o que vocês me mandarem e a gente vai para a segunda, tá bom? Vai lá, pessoal. Pode mandar ver. Professor, Oi, pode falar. vai responder aqui mesmo ou vai responder no WhatsApp? Não, lá no WhatsApp, Ah, tá ok. tá bom? Tá ok.
Vamos lá, pessoal? Vamos para o próximo? Bom, então, é muito interessante essas primeiras partes, né? Assim, o que nós vamos aprender, o que pretende principalmente, o mais legal é assim, o que nós esperamos daqui 2 anos, né? Pensar o que daqui 2 anos eu vou estar tendo a possibilidade de estar tendo. Então é muito legal isso aí, pessoal. O que eu peço a vocês, assim, vou falar isso algumas vezes, nunca percam essa gana que vocês estão agora. Tem que ter sempre essa vontade de aprender, essa vontade de ter mais conhecimento, tá? Bom, esse também vou dar mais 10 minutinhos para vocês. O que você acha que qual o seu nível de entendimento hoje de tecnologia, tá? Ah, professor, eu não entendo nada, nada é impossível, né, gente? Hoje em dia, atualmente, no nível que nós estamos ali, é impossível nada, mas às vezes, professor, meu entendimento hoje é pouco, por causa de... Descreva qual o seu conhecimento atual hoje. Vai lá, pessoal. Mesmo esquema, tá?
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, aí agora uma coisa bem interessante, né? Falar sobre conhecimentos em tecnologia. Hoje nós vivemos num mundo inteiramente conectado, né? Um mundo em que quase tudo vem do setor tecnológico. E aí, pessoal, uma coisa interessante, né? Nós temos aqui na sala os mais variáveis tipos de conhecimento. E uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre procuro falar para os alunos, é o seguinte: tem uma frase que eu gosto de falar muito, nós vamos aprender juntos. Por que nós vamos aprender juntos? Porque ensinar nada mais é do que aprender também. Eu sempre falo que muitas vezes, apesar de eu ter turma que está tendo a mesma aula, nunca é igual. Por exemplo, é muito simples. Quando nós começarmos lá a abrir o livro, daqui 2 semanas, vamos abrir o livro, começar a estudar sobre o livro, e aí eu vou dar aula para vocês, eu já tenho a aula preparada. A primeira aula preparadinha. Nunca vai ser igual à última vez que eu dei essa aula. Eu sempre adiciono alguma coisa, eu sempre tiro alguma coisa que não tem mais relevância, e assim por diante. E é muito interessante isso aí, porque uma coisa que me faz pelo menos, gostar mais ainda de lecionar isso, é o fato de eu estar aprendendo a cada dia. E é muito interessante isso aí. A gente sempre tem que estar querendo aprender mais, tá? Agora vem uma só para ver se vocês estavam prestando atenção no que eu falei. Eu vou dar um prazo bem grande, dá 20 minutinhos para vocês, tá? O que eu quero de vocês? O que vocês acham que você vai aprender em cada uma deles? O que você acha, conforme o que eu falei, o que você acha em cada um dos módulos você vai aprender? Mais uma vez, só colocar o número 1, escrever, 2, escrever, tá bom? Algo simples, tá, gente? Não precisa escrever um textão, não. Bem simples e objetivo. Vamos lá, pessoal, 20 minutinhos para vocês aí.
Vamos lá, galerinha. Deu tempo aí, né? Pessoal, então o objetivo desse penúltimo exercíciozinho nosso era vocês mais escreverem o que vocês entenderem. Não tem importância se alguns vocês não conseguiram escrever, não tem importância quem esqueceu, mas o objetivo é saber como é que vocês entenderam o que eu falei, tá? Agora, o último de hoje, pessoal. Vamos lá. Se você fosse fazer um projeto de robótica hoje, pensando para daqui 2 anos, o que você faria? Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, galera, então, vendo algumas ideias aí, né? Tem ideias bem bacanas. E uma coisa que eu falei para vocês que é legal do Arduino é que o Arduino ele é muito portátil. Por ele ser open source, o que quer dizer open source, pessoal? Ele é de código aberto, então ele é sempre melhorado, tá? Dá para fazer muita coisa. E aí, tudo que vocês colocaram aí, explanaram de ideias, dá para você fazer algo bem pequeno com aquela plaquinha, uma plaquinha bem pequenininha do Arduino Uno, e ir expandindo, tá? E a partir dali ir melhorando. É bem interessante isso aí, tá? Então, todas as ideias que eu vi são válidas, são todas ideias que dá para fazer. É evidente, pessoal, que muitas vezes não vai dar para fazer algo grandioso, tá? Algumas vezes não vai dar para nós pensarmos em ter uma ideia gigante e completá-la. Mas o que vocês podem pensar? Em algo que seja expansível, tá? Algo que você possa, mesmo a princípio sendo pequeno, ele ir melhorando, tá? Isso é muito interessante dentro do Arduino, tá? Pessoal, então, por hoje nós vamos terminando. Esses são os contatos, né? Quiserem conversar. Pessoal, semana que vem nós vamos ter a primeira parte introdutória, eu dividi em duas partes, uma em hardware e uma em software. Talvez eu fale um pouquinho de redes também, mas para nós irmos introduzindo os conceitos. Outra coisa, pessoal, com relação aos exercícios, geralmente eu não passo assim, igual foi hoje, tá? Hoje passar os 4 de uma vez, falar e depois passar os 4. Geralmente eu fraciono a aula. Então, nós temos ali um pouco de aula e aí eu passo o exercício, dou um prazo e depois nós vamos indo. Por quê, pessoal? Porque ficar 2 horas direto acaba cansando muito. Então, nós damos umas pausinhas aí para nós irmos fazendo os exercícios, para não passar também tudo de uma vez. Tá bom? Pessoal, então, por hoje é só. Semana que vem voltaremos. Semana que vem ainda temos certeza que é das 7 às 9 aí online, tá? E aí nós voltamos ainda com a parte introdutória, beleza? Então, muito obrigado, Professor, pessoal. Boa noite. Oi, pode falar. na próxima aula, as perguntas vai ser do mesmo modo, no PV do WhatsApp? Isso, a mesma coisa. Ah, tá ok, então. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Muito obrigado, professor. Nada, gente, acho. Então, vamos lá. Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.